Salmo 63. Todos encontraram? Amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das Tuas asas, me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a minha destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará. Mas se taparão as bocas dos que falam a mentira. Amém, amados? Feche os olhinhos por alguns instantes, vamos orar, para que Deus me capacite, meu irmão, a ser canal de bênção para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, para a vida daqueles que nos assistem pela internet. Eu creio que Deus vai me usar poderosamente nessa noite, para falar com vocês, como Ele tem falado comigo nesses dias. Senhor, eu quero Te louvar, Te agradecer, porque Tu és o início e o fim de todas as coisas, Pai. Nossa vida está em Tuas mãos, como essa noite, Pai, tudo está nas Suas mãos. Usa-me segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, para que seja feita a Tua vontade e não a minha, Senhor. E creio, Pai, que essa palavra ela é poderosa. E quando ela for sendo ministrada, Pai, tocará os corações nessa noite. Pai, que se entre ouvidas aqui, Deus, passando por desertos, ó Deus, vivendo em uma terra seca, Pai. Toque mesmo, Senhor. E faça, Deus, brotar água, Deus, em meio, Deus, a essa terra árida, Pai. Que só Tu pode fazer isso, Senhor. Por isso, faça mesmo segundo o Teu querer nessa noite. Abençoa cada vida que está aqui, Pai, com a Tua presença, com a Tua palavra. E certamente, Pai, eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer nessa noite, em cada um de nós. Porque onde o Senhor está, maravilhas acontecem. E o Senhor está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Querido, como todos nós sabemos, Davi era um adorador, querido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz isso. Ele expressava o seu louvor, a sua adoração, através de salmos, através, querido irmão, das suas atitudes. Ele tinha uma forma peculiar, uma forma especial de adorar o Senhor, querido. E isso ficou tão, assim, notório na vida de Davi, que até nos dias de hoje, Davi é citado em pregações, como nessa noite, né? Os seus salmos, os seus cânticos, querido, era cantado como até hoje é cantado em meio às celebrações. Davi era um homem, querido, que adorava o Senhor em todo momento, em toda situação. Nós podemos ver isso na sua história, se você lê a Bíblia, se você gosta de estudar, querido, estude bem, se você não conhece muito a fundo a vida de Davi, procure entender, querido, esse homem, porque era chamado segundo o coração de Deus, porque Davi, querido irmão, em meio às adversidades, adorava o Senhor, porque Davi, em meio à abundância, ele adorava o Senhor, em todo momento Davi estava adorando. Procure entender, querido, porque o que eu vou te falar hoje é algo muito pouco diante daquilo que Davi viveu, diante da presença do Senhor. E eu creio que Davi era um homem, como eu, como você, uma pessoa limitada, e tudo aquilo que Davi viveu diante do Senhor, você pode viver também. Amém, querido? Um dia eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser uma pessoa adoradora igual Davi. Achei lindo aqui quando eu falei isso, mas por alguns momentos eu refleti, me desculpe, numa passagem também que fala de Eliseu e Elias. E aí Eliseu viu o chamado de Elias e disse, Senhor, Elias perguntou para Eliseu, o que você quer que eu te faça?
Aí Elias disse: eu quero porção dobrada do teu ministério. Eu achei tremendo aquilo e falei: Senhor, Davi era um homem segundo o teu coração, um homem adorador. Eu quero ser extravagante na tua presença. Eu quero te adorar, Senhor, mesmo em meio às adversidades, porque nós, queridos irmãos, como pessoas limitadas, falhas, temos a tendência, muitas vezes, quando as coisas não vão como nós planejamos, como nós queremos, queridos, nós temos a tendência de querer desistir, de querer parar, de reclamar. Muitas vezes, querido, quem paga a conta de tudo é Deus, querido. Nós erramos, nós falhamos, mas muitas vezes nós colocamos a culpa em quem? Foi Deus. Talvez você não tenha feito isso, querido, mas eu ouvi várias pessoas dizer: Deus não está olhando para mim, Deus não está fazendo aquilo que muitas vezes eu tenho buscado, eu tenho falado com Ele, eu tenho orado e Deus não tem respondido a minha oração. Isso não é uma verdade, porque Deus ouve as nossas orações. O que Deus, querido, muitas vezes ignora é a nossa reclamação, e louvado seja Deus por isso. Deus muitas vezes, meu irmão, ignora muitas vezes o que você falou, muitas vezes coisas que você até mesmo blasfemou. Deus, Ele por amor, querido, Ele é amor. Ele muitas vezes, querido, Ele ignora, não que Ele não ouve, porque Ele ouve muito bem, Ele não é surdo, mas Ele ignora muitas vezes o que eu digo, querido, as minhas murmurações, as minhas reclamações. Apesar dele não gostar, muitas vezes ele fala: por amor ao Nelson, e pelo que eu já prometi, vou fazer na vida dele, eu vou ignorar isso. Mas chega um momento, querido, que de tanto reclamar, Deus, ele acaba executando, querido, aquilo que muitas vezes, pela minha reclamação, eu estou pedindo sobre a minha vida, porque não é a vontade dele, é a minha vontade, muitas vezes, de viver aquilo que não era para eu viver. E Davi, querido, ele não era dessa forma. Ele adorava, ele bendizia o Senhor em todo momento. Davi, quando escreve esse salmo, ele estava passando por um momento muito, muito difícil no seu reinado. Ele já estava numa idade bem que avançada, que ele já não era tão novo assim. E seu filho Absalão, querido, se rebela contra Davi e faz uma conspiração para tomar o seu trono, o seu reino. E isso acontece, querido, por um momento. Mas a verdade é que Davi é obrigado a fugir de Jerusalém. Não porque ele era um covarde, era um medroso, não. Por conta de Absalão ter conseguido ajuntar um exército, um povo ao seu favor. Tinha também aqui o povo que amava muito Davi. E você pode ler depois em 2 Samuel 15, você vai ver que havia um povo disposto a lutar por Davi. Mas Davi, por amar o seu povo, ele disse: eu não vou entrar em peleja contra o povo, que até porque seria uma guerra entre as nações, entre o mesmo povo, uma guerra civil, e eu não quero ver o mesmo povo, os irmãos matando irmãos. Eu prefiro fugir, eu prefiro ir a um lugar deserto, eu prefiro por algum momento abrir mão desse reinado, desse trono, para que haja paz, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me fez a promessa. Eu sei qual é o meu fim. E o fim que Deus prometeu é aquele que eu vou viver. Não será Absalão, não será ninguém que vai me impedir de viver o que eu vou viver. Ah, meu irmão, leva essa palavra para a sua vida nessa noite. Nada vai pedir você de viver o que você vai viver, meu irmão. Só vai depender de você, querido. Amém? 2019 pode ser um ano marcante na sua vida. Ah, porque mudou o governo? Não, querido, porque você decidiu adorar e louvar o Senhor, mesmo em meio às adversidades que você possa estar vivendo nesse exato momento. É confiar em um Deus que é fiel a você. E Davi então decidiu sair de Jerusalém para que não entrasse em peleja contra o seu povo, o seu próprio povo, para que não houvesse uma grande matança. E você vai ver, querido, lá em 2 Samuel 15:30, que ele está em meio ao deserto, descalço, chorando e cabisbaixo, querido. Não questionando Deus, não. Mas eu creio que a tristeza vinha por conta de ser o seu próprio filho fazendo aquilo com ele. Por ser o seu filho aquele que se levantou contra ele. Que havia aquela tristeza no coração porque ele sabia que o fim do seu filho seria a morte. Que aqueles que se rebelam contra o Senhor, querido, eles pagam um alto preço. E Davi sabia que o seu filho ia pagar um alto preço, porque certamente o seu trono seria devolvido para ele. Mas a verdade é, querido, que em meio àquelas dificuldades que ele estava passando, ele decidiu a meditar nos atributos de Deus. Você vai ver, querido, aqui no versículo 5,
Ele diz assim: a minha alma se fartará como de tutano e gordura. Em outra tradução diz: a minha alma se fartará diante do grande banquete que o Senhor tem para mim. Ele estava dizendo que ele estava trazendo para a mente dele um grande banquete. Que banquete era esse? De quem era o seu Deus. Ele estava aqui declarando os atributos de Deus. E os atributos de Deus, querido, declara realmente quem Ele é. Então Davi, em meio àquela dificuldade, em meio àquele levante do seu próprio filho, ele lembrou: quem é o meu Deus? O meu Deus, Ele é justiça. Então Ele vai trazer justiça sobre essa questão. O meu Deus, Ele é paz. Ele vai trazer paz em meio a essa guerra. O meu Deus, Ele é fiel. Ele não me deixa em momento algum. Querido, em meio eu não sei, talvez, como você entrou aqui, querido. Eu não sei como foi a sua passagem de ano. Porque as circunstâncias, querido, ela não tem data, querido. Um ciclo que para se completar em nossas vidas não tem dia 31 de janeiro ou dia 1º de janeiro, não existe. 2018, 2019. Nós aqui temos essa ideia de que criamos sempre expectativas quando inicia-se um ano. Mas para Deus, querido, Ele não é preso a tempo. Como também, querido, os problemas às vezes eles não estão presos a tempo. Às vezes você pode ter virado do dia 31 para o dia 1º com problemas. Ou talvez você virou 31 para o dia 1º e louvado seja Deus sem nenhum problema. Mas louvado seja Deus também, se você virou com problemas, Deus vai resolver. Deus vai cuidar de você. Mas o que você tem que estar, querido, é focado, querido, na excelência, como Davi era um homem focado na excelência de Deus, de quem Deus era para ele. O que Deus representava para ele. Deus para ele era o amor. E ele diz que o amor é maior e melhor do que a vida. Porque ele dizia isso? Porque se Deus ele é amor, e ter Deus na vida dele, o amor de Deus na vida dele, era muito melhor do que ele viver aqui nessa terra. Porque se ele partisse, ele ia partir para estar na eternidade com o Senhor. Mas ele disse: a minha alma está se fartando com esse banquete que Deus preparou para mim. Por quê? Porque eu sei quem Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele cuida de mim. Então eu tenho que focar em Deus para que eu não saia, para que eu não desvie desse caminho ao qual Deus tem preparado para mim. Porque é um grande risco, meu irmão, quando você não está focado na excelência de Deus, quando nós não focamos em quem Deus é, há um grande risco que eu corro, querido, de me perder em meio à caminhada. Quando eu não foco em realmente quem Deus é, querido, eu passo a reclamar, eu passo a desviar o meu olhar daquilo que Deus falou comigo. Davi podia muito bem questionar Deus, assim, entre aspas, ninguém tem o dia de questionar, mas ele poderia dizer assim: Deus, o Senhor disse que eu sou um homem segundo o teu coração, o Senhor prometeu que o meu reino ele não seria dividido, enquanto fosse fiel ao Senhor. Sou fiel, zeloso com as tuas obras, mas olha agora onde eu estou, num deserto, descalço, numa terra seca, sem água para beber. Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Não, querido, ele trouxe a memória de quem Deus é. Deus é Senhor da minha vida, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Mas a verdade é, meu irmão, que quando a pessoa desvia o olhar do Senhor, querido, ao invés dele ficar em Jerusalém, ele pode ir para Emaús e sair totalmente do plano de Deus. Isso aconteceu com 2 discípulos do Senhor. Eles estavam vivendo com o excelente, que era Jesus Cristo, recebendo todo o banquete espiritual que o homem pudesse receber, querido. Foi os 12 alunos mais bem ensinados de toda a face da terra. Tiveram a teologia com o próprio Deus, o ensinamento do próprio Deus. Analisa bem, meu irmão, o que é isso? Ser discipulado por Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas a verdade é que quando Jesus Cristo morre, é crucificado, eles saem, estão indo em direção a Emaús,
Não é que aparece um terceiro homem? E vai caminhando com eles e eles começam a conversar. E ele pergunta, que assunto é que vocês conversam entre si? Ah, você não sabe? Tu és aqui um peregrino? Somente isso? Você não está sabendo o que aconteceu? O Cristo, o Jesus que se dizia ser o Cristo, foi morto. Você não está sabendo? Ah, não acredito nisso. Todo mundo sabe, menos você. E eles começaram a conversar. Aí Jesus disse, mas vem cá, não está escrito nas Escrituras que convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas? Eles foram ensinados a respeito daquilo que eles estavam questionando. O Cristo foi morto, mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Na verdade, querido, que eles estavam com o olhar desviado do foco. Eles não estavam olhando para a excelência de tudo aquilo que eles iriam viver após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas como o Senhor, que dele é amoroso, no partir do pão foi ser revelado que o Cristo ressuscitou. Mas eles estavam caminhando, querido irmão, em direção contrária ao propósito de Deus para a vida deles. Por isso que é importante você estar focado na excelência do Senhor, olhando realmente para quem Deus é na sua vida, pelo que Ele pode fazer e vai fazer. Que se você, meu irmão, não desviar em momento algum olhar do Senhor, do Deus que você serve, das promessas que foram feitas a você, você vive cada uma delas. Cada palavra, cada promessa dita, se cumprindo na sua vida. Mas o que você não pode, meu irmão, é por algum momento desviar o teu olhar de Jesus Cristo. Você não pode em momento algum deixar de olhar, querido, porque alguma coisa está acontecendo com você. Que tudo acontece por permissão dele. Para que você amadureça e cresça, querido. Ou algumas coisas por conta das nossas escolhas. Porque tem coisas que eu vivo, querido, que Deus não preparou para eu viver. Mas por conta da minha escolha, querido, eu vivo. O caminho de Emaús não era para os seus discípulos. Eles foram por conta própria. Mas o Senhor, querido, bondoso e amoroso, foi no caminho de Emaús resgatá-los, querido. Eles estavam indo para um lugar, querido, distante da presença de Deus. E muitas vezes, querido, nós, por não estar olhando para o Senhor, nós buscamos, querido, desviar, querido, do plano de Deus. Muitas vezes, meu irmão, quando se levanta algo sobre a minha vida, a vontade de desistir, querido, é muito grande. Muitas vezes nós queremos desistir por uma coisa grande ou por uma coisa pequena. A verdade é, querido, que nós nos abatemos muito fácil. Sabe por quê? Que muitas vezes nós não trazemos à nossa memória, como Davi fez aqui, querido, os atributos de Deus, de quem Deus é. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é onipotente, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é amor, Ele é paz, Ele é bondade, Ele é fidelidade. Querido, você pode ir falando tantos atributos que há nesse Deus, querido, em meio às suas pelejas, em meio às suas lutas. Quando você começar a declarar quem Ele é, querido, as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai ganhando força para vencer e conquistar, querido, aquilo que está proposto para você conquistar. Por isso Davi era chamado homem segundo o coração de Deus por conta disso, querido. Era um homem que se curvava diante de Deus em toda e qualquer situação. Não tinha reclamação nos seus lábios. Não tinha questionamento nos seus lábios. Não se desviava do caminho a qual Deus tinha preparado para ele. Estuda, querido, a vida de Davi. E você vai ver por que ele era chamado esse homem. A qual Deus tinha chamado, querido, para viver um reinado maravilhoso. Lutas, teve muitas. Falhas, ele cometeu algumas. Mas em momento algum ele tirou o foco de quem Deus era na vida dele. Da excelência do Deus vivo, querido. E se tem uma coisa que Deus agrada, querido, é quando você foca na excelência dele.
Quando você foca em quem Ele é. Abre, por favor, a palavra do Senhor em Jeremias 9. Jeremias 9, 23 e 24. Para você ver que o que agrada o coração do Senhor, o que vai te fazer mais que vencedor, o que vai fazer com que você não desista da sua jornada, da sua caminhada, daquilo que Deus preparou para você. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor. Todos encontraram? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Do que se agrada o Senhor? De você não se gloriar na sua força, de você não se gloriar, querido irmão, na sua sabedoria, muitas vezes não se gloriar, querido irmão, no dinheiro, mas se você se gloria em entender e conhecer o Senhor. Então, meu irmão, se você buscar entender e conhecer esse Deus, meu irmão, você vai viver tantas maravilhas diante da presença dEle. Eu sei, meu irmão, que você conhecer Deus numa totalidade, meu irmão, isso é impossível. Mas a palavra do Senhor diz que o plano de Deus, a vontade de Deus, é que você chegue à estatura de varão, de varoa perfeito. Então isso quer dizer que Deus quer que você busque em todo momento a perfeição, que você procure sempre, em todo momento, conhecê-lo, no máximo que você puder conhecer. Aí você diga: pastor, eu nunca vou conhecer Deus totalmente. Isso é verdade, mas eu vou estar sempre buscando conhecê-lo mais e mais. Eu vou sempre estar buscando mais e mais da presença desse Deus. Eu vou estar sempre buscando mais e mais orar e falar com esse Deus, porque é nessa conexão, querido irmão, nessa intimidade que você vai conhecendo Deus, é que Ele vai se revelando a você, que Ele vai falando com você, querido. Mas isso, meu irmão, não é ficar um ano sem falar com Deus e ajoelhar e já querer que Deus fale tudo em uma só noite, ou em uma só oração, um momento de oração. Porque às vezes, meu irmão, nós queremos 10 minutos com Deus e que Deus fale, que Deus revele, que Deus... 10 minutos é para você começar a aquecer, querido. Amém? Diga para o irmão, 10 minutos é para você começar a aquecer, viu? Amém? Porque às vezes, querido, vamos falar de oração, querido, é 10 minutinhos, já tá bom. Não, querido, você tem que investir um tempo nesse negócio de orar, querido. Você tem que investir tempo, meu irmão. E vou dizer para você, às vezes você vai levar um tempo ainda para Deus começar a falar com você. Nossa, mas é assim, querido. Porque Deus quer, Ele quer você, Ele quer intimidade, querido. Para namorar, querido, para casar tem que passar por um período de namoro, né, Leninha? Depois vem o noivado. Aí depois vem um casamento, querido. Aí quando as pessoas se tornam íntimos. Mas teve um namoro, teve um tempo de conhecer. A minha sogra dizia, um dia disse para a Kátia: para casar com uma pessoa, tem que comer, para conhecer uma pessoa, tem que comer pelo menos 1 quilo de sal junto. Tem que comer pelo menos 1 quilo de sal junto, querido. No contra-gota. Para conhecer bem, para saber, querido, os gostos da pessoa. E às vezes, meu irmão, nós não conhecemos os atributos de Deus, não sabemos quem Ele é, porque nós não buscamos conhecer de uma forma plena, querido. E aí nós já oramos ali, queremos que Deus faça. Mas nós não falamos: Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o amor, Tu és a bondade. E Deus, Ele quer se revelar de uma forma maravilhosa, querido. Para mim e para você. Como se revelava a Davi. Porque muitas vezes nós já pegamos aí, mas Deus falava com Davi, falava com os profetas, não vai falar comigo, fala com o pastor Ricardo, não fala comigo, fala com a pastora Jerusa, fala com a Sandra. Eu queria ser tanto assim. Que nós ficamos naquele eu queria.
Nós temos que mudar a nossa conversa que eu quero, eu desejo. Davi disse, a minha alma anela, ela te deseja de uma forma ardente. É isso que tem que brotar de nossos corações, querido, um amor pelo Senhor, de uma forma tal, querido. Aí sim Ele vai se revelando, querido, Ele vai falando. E Ele quer, querida, a vontade do Senhor é essa. Ele quer se revelar a mim e a você. Ele disse, é isso que eu me agrado, quando você me busca em me conhecer, em me entender quem eu sou. Às vezes, querido irmão, nós precisamos entender os planos de Deus, porque nem tudo é da forma que eu quero, nem tudo é da forma que eu planejei, querido. Tudo tem que ser da forma dele, e se não for do jeito dele, não é de jeito nenhum. Mas por não entender, por não orar, por não buscar conhecer esse Deus, eu quero as coisas tudo do meu jeito. Tem que ser tudo um negócio que nem micro-ondas, colocou lá, já sai rapidinho. E não é, querido. Tem coisa que vai levar um tempo para você viver. Tem coisa que vai levar um tempo de oração para você poder conquistar, querido. E o grande problema nosso, querido, vou usar esse, não vou falar seu ou meu, o grande problema nosso é que nós queremos as coisas de imediato. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma rápida, querido, e nada vai ser tão rápido nas nossas vidas. Nós temos que buscar, nós temos que conquistar, querido. Por isso que eu digo para você, estude a vida do rei Davi. Quem foi Davi? Um menino, querido, que ficava nos pastos cuidando das ovelhas, a rei de Israel. Ele teve que pagar um preço, querido, para ser rei. O trono não caiu de bandeja nas suas mãos. E olha que o Senhor foi na casa e orou. E enviou o profeta para orar e ungir. Jessé, cadê seus filhos? Todos lindos e bonitos. E o profeta olhou com os olhos humanos. Mas Deus disse, eu não vejo segundo o olhar humano. Eu vejo o coração. Jessé, o profeta perguntou, Samuel perguntou a Jessé, tem mais algum filho aí? Ah, tem lá o caçulinha está lá no pasto, um sardentinho cuidando das ovelhas. Então manda chamar. Ninguém come, ninguém senta à mesa, ninguém come enquanto ele não chegar. Já começou a honrar da vida desde aquele dia. Chegou, veio a unção de rei, pronto, já foi reinar, o trono estava preparado. Não, querido, ele pagou um preço, ele lutou, ele buscou, ele orou para sentar no trono. Está lá, querido, reinando, um reinado maravilhoso, e vem seu filho para roubar, para tomar, querido, aquilo que o pai conquistou. Ele não seguiu o exemplo do pai. Ele queria tomar na força, querido. E não é daquele jeito que Deus ia entregar nada para ele. Talvez ele poderia até ter sido o próximo rei, se ele tivesse orado, buscado, entregado o coração para o Senhor. Porque Deus ia sondar o coração de Absalão. Não, esse vai ser um homem bom. Mas Deus já sabia como era o coração de Absalão. E esse não ocupa o trono. E aqueles que se levantam contra o Senhor, o fim é triste, é terrível. Por isso, entenda bem, querido, o que Deus tem para a sua vida é maravilhoso. O que Deus tem para realizar em você, através de você, é tremendo, é poderoso. Mas você não pode, em momento algum, querido irmão, tirar o foco da excelência do soberano, querido. E nessa noite Deus quer que você busque entendê-lo, a conhecê-lo mais, querido, a buscá-lo mais e mais e mais. Eu sei que entrou muitas vidas aqui nessa noite, vidas, querido, que ainda não viveu um ciclo da parte do Senhor, vidas que estão oscilando, querido, na sua caminhada, na sua jornada com o Senhor. E essa oscilação é que está te impedindo você de viver o excelente. Porque quando você está, querendo aquela empolgação, está buscando Deus, está tudo, quando as coisas estão para se romper, não é que você começa a desanimar, querido, porque na sua mente está sendo em vão a sua busca e nada está acontecendo. Isso é um engano que o diabo está colocando na sua mente. Sabe por quê? Porque você ainda não trouxe para a sua alma, para a sua mente, para os seus pensamentos, os atributos de Deus, de quem Ele é, do que Ele já te falou, do que Ele pode realizar na sua vida. E às vezes você oscila nessa sua caminhada por conta disso. Você está prestes a tomar posse daquilo que está aí. Você recua um passo, às vezes dois,
Mas não é que permanece lá te aguardando, querido. Porque fiel é o Senhor que fez a promessa. Fiel é o Deus que te prometeu. E o que Ele prometeu ninguém tira, querido. Ninguém põe a mão naquilo que é teu, a menos que você dispense, querido. Aí sim você não vive. Mas se você permanecer firme, você vive. Você conquista. Você retoma o que é seu. Foi assim que aconteceu com Davi. Você retoma o que é seu. O trono era dele, o reinado era dele. Ninguém ia tomar o que pertencia a Davi. Porque Deus determinou sobre a vida de Davi. O reinado é seu. Seu filho Salomão é que vai reinar. Por isso, meu irmão, nessa noite eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Para que essa oscilação, para que esse engano do inimigo sobre a sua vida, querido, caia por terra em nome de Jesus. Para que você continue mesmo em buscar, em conhecer, em entender os planos de Deus na sua vida. Porque só assim você vai sair desse lugar, querido. Quando você entender realmente o que Deus quer fazer na sua vida, aí você vai ver o plano, querido irmão, na totalidade. Não naquele momento, às vezes, de adversidade, porque você só vê quando está difícil. Parece que não vai romper. Vai romper. Porque fiel é o Senhor para cumprir o que Ele disse. Fiel é o Deus que cumpre as suas promessas sobre a sua vida. Por isso permaneça fiel nessa busca. Permaneça firme nesse propósito. Não te desvie da excelência. Querido, essa campanha, o Senhor entregou no momento correto, certinho. Ele faz tudo perfeito. Já iniciamos, querido irmão, o mês de janeiro, querido, focado numa excelência no Senhor, que vai nos fazer caminhar, querido, um ano de maravilhas. Porque nós somos presos a esse tempo. Nós somos presos muitas vezes a anos, a datas, querido. Deus não é. Mas como Ele sabe da nossa limitação, Ele prepara para que a gente viva. Eu quero declarar sobre a sua vida um ano de 2019 maravilhoso. Iniciando com um janeiro, querido irmão, na excelência do Senhor. Vivendo cada plano, cada propósito, cada projeto de Deus. Não se desviando, não oscilando, querido. Porque essa oscilação é que estava te fazendo perder. Mas a partir de hoje não há mais oscilação sobre a sua vida. A partir de hoje, querido, não há mais nada como você ficar aí, querido, hoje está assim, amanhã não. Firme, e mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, eu estou firme, mesmo em meio ao levante, querido, muitas vezes de pessoas da sua própria casa, querido, você vai permanecer firme, porque Davi sim, se levantaram filhos, querido, se levantou amigos, pessoas que ele ajudou contra a vida dele, mas ele permaneceu firme em Deus, porque sabia que o Deus que ele servia, o Deus que o chamou, era o mesmo Deus poderoso para cumprir cada promessa, cada palavra